Muitas pessoas atualmente têm dúvidas sobre o que são buracos negros e como são formados. Resumidamente, os buracos negros são objetos astronômicos com uma força gravitacional extremamente forte, formados a partir do colapso de estrelas supermassivas, em um ponto infinitamente pequeno chamado singularidade. A força gravitacional do buraco negro é tão forte que nada pode escapar dela, nem mesmo a luz, o que o torna um objeto invisível. Eles podem ser detectados indiretamente por meio de seus efeitos gravitacionais em objetos próximos, como estrelas que orbitam ao seu redor. Mas, o que realmente aconteceria se uma pessoa caísse em um buraco negro? Olá, sejam bem-vindos. Este é o Viagem pelo Mistério. Inscreva-se, deixe o like e comente sua opinião sobre o vídeo. A teoria da relatividade de Einstein prevê que a passagem do tempo é afetada pela gravidade. À medida que uma pessoa se aproxima de um buraco negro, o tempo passa mais devagar para ela em relação a um observador externo. Isso significa que, o tempo para a pessoa caindo em um buraco negro pareceria passar normalmente, mas para o observador externo, o tempo passaria mais rapidamente. Assim, a pessoa caindo no buraco negro seria incapaz de enviar qualquer sinal ou comunicação para o mundo externo. Na teoria, se uma pessoa se aproximar de um buraco negro, a gravidade começa a puxar diferentes partes do seu corpo em direções diferentes, fazendo com que ela se estique. Isso ocorre porque a força gravitacional é mais forte perto do buraco negro e diminui gradualmente à medida que a pessoa se afasta. Esse efeito de esticamento é conhecido como espaguetificação, e é causado pela chamada força de maré. Conforme a pessoa se aproxima do buraco negro, ela começaria a sentir os efeitos da força de maré. Seu corpo seria esticado em uma direção e comprimido na outra, o que resultaria em uma forma alongada semelhante a um espaguete. À medida que ela se aproxima da singularidade, a força gravitacional se torna tão forte que até mesmo o espaguete se esticaria além do ponto de ruptura. Seria impossível uma pessoa escapar de um buraco negro, mesmo que tentasse se mover para longe da singularidade. Isso ocorre porque a força gravitacional é tão forte que nada pode se mover contra ela. A pessoa seria inevitavelmente atraída para a singularidade, onde seria esmagada até se tornar um ponto infinitamente pequeno. Mesmo com a tecnologia atual, o ser humano é incapaz de desenvolver um foguete forte o suficiente que pudesse escapar da gravidade de um buraco negro, nem mesmo a luz pode escapar. Seria uma experiência terrível e fatal. Quando as coisas entram em um buraco negro, elas são irreversivelmente atraídas para o seu centro devido à enorme força gravitacional. O ponto central do buraco negro é chamado de singularidade, onde as leis da física que conhecemos atualmente parecem quebrar, tornando-se incapazes de explicar o que acontece lá dentro. A partir das equações da relatividade geral, podemos prever que a singularidade é uma região de densidade infinita em um ponto de espaço-tempo onde as leis físicas conhecidas deixam de ser aplicáveis. No entanto, isso é apenas uma teoria, já que ninguém pode realmente observar o que acontece dentro de um buraco negro. Imagine que ao se aproximar deles o campo gravitacional nos seus pés começa a ficar muito mais forte do que o campo gravitacional na sua cabeça. Quanto mais você se aproxima dele, mais essa diferença cresce. Imagine que o buraco negro está puxando muito mais seu pé do que sua cabeça. Ou seja, antes mesmo de entrar no horizonte de eventos do buraco negro estelar você já teria virado um espaguete e morrido. Por isso, não é uma boa ideia cair em um buraco negro estelar. E uma vez dentro dele, o espaguete que era você vai ser colapsado na singularidade do objeto. Não se sabe ao certo para onde vão as coisas que entram no buraco negro. O que se sabe atualmente é que tudo que entra não volta mais, toda a matéria, e toda a informação seria perdida no profundo e vasto universo. Mas calma, nem tudo está perdido ainda, há esperança de ver o interior de um buraco negro. Vamos analisar então os buracos negros supermassivos. Esse efeito de espaguetificação é um pouco mais suave já que esses objetos são muito maiores do que os estelares. Por quê? Vamos pensar na Terra. Aqui você também está sob efeito de campo gravitacional que é maior nos seus pés do que na sua cabeça, porém como a Terra é enorme em comparação ao seu corpo, a diferença da força que o campo gravitacional exerce é imperceptível.
O mesmo vale para os buracos negros supermassivos. Eles são tão grandes, mas tão grandes que a diferença do efeito do campo gravitacional nos seus pés e na cabeça é mínima. Eu falei que a diferença é pouca, agora o campo gravitacional é extremamente forte, afinal estamos falando de um buraco negro. Devido a isso, você está livre do efeito de espaguetificação, ufa! Existem outros obstáculos antes de você atingir o horizonte de eventos. O buraco negro pode ter um disco de acreção, que é um disco de matéria ao redor dele de alguma estrela ou de gás que deu azar de se aproximar demais do buraco negro. Esse disco emite comprimento de ondas muito energéticas como raios X, raios ultravioletas e raios gama. Muito provavelmente você seria fritado por essa radiação do disco de acreção. Apesar das diferenças de ambos, os contras de cair dentro de um buraco negro são muito maiores que os prós e provavelmente a morte seria certa em ambos os casos, antes mesmo de chegar ao horizonte de eventos. Então, moral da história: fique longe de buracos negros. Este foi o vídeo, muito obrigado você que assistiu até aqui, e se quer ficar por dentro dos mistérios do universo em geral, ative as notificações para receber o conteúdo.